A partir de agora tá gravando, tá, gente? Então, nós vamos estudar os grupos sanguíneos, né? Então, essas hemácias que vocês estão vendo ali no quadrinho. Deixa eu responder o Roberto aqui. Essas hemácias que estão aqui no quadrinho em vermelho são o que dá a cor do nosso sangue, tá? São as células, as nossas hemácias, elas são vermelhas, elas que dão essa coloração vermelha para o nosso sangue. E são nelas que estão presentes os antígenos e as aglutininas que vão definir o nosso tipo sanguíneo. Como que é transmitido? Como que a gente tem esse tipo sanguíneo? Quando a gente. A mesma questão das informações genéticas, tá? É passado, então, de pai e mãe para filho, tá? Então, a gente traz essa carga de pai e mãe, né? A gente traz essa carga genética e o sistema sanguíneo, e o grupo sanguíneo, desculpa, da mesma forma que a nossa carga genética, certo? Então, existe o antígeno, tá? Que é presente lá nas hemácias, se vocês perceberem, lembra até o coronavírus, né? Porque realmente todas as nossas células, elas têm estruturas que nós chamamos de estruturas ligantes, tá? Essas estruturas, elas possuem receptores, esses receptores que elas reconhecem ou não outras células fazendo parte daquele sistema ou não, tá? Como, por exemplo, se entrar qualquer outra célula na corrente sanguínea que ela não reconhece que esses ligantes, esses antígenos, eles não reconhecem essas células, imediatamente o nosso sistema imune vai entrar e vai combater essas células, tá? Porque pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, e aí que entra o problema da gente receber um tipo sanguíneo de outro fator, né? De outro grupo sanguíneo que não é o nosso. Por quê? Nós temos esses antígenos, que são esses receptores, tá? Esses receptores aqui, eles vão mandar essa informação para os nossos aglutininas. O que são as aglutininas? São os nossos anticorpos presentes na circulação, tá? Na corrente sanguínea. Essas aglutininas, elas são preparadas para lidar com qualquer outra célula, né? Para combater qualquer outra célula que venha a não ser reconhecida. Se eu tenho meu sangue tipo B, se eu recebo um sangue tipo A, imediatamente as minhas aglutininas vão entrar em ação, e o nome já diz, a aglutinina, ela vai aglutinar, ela vai... sabe quando a gente corta e o sangue fica endurecido? Agora me fugiu a palavra. Quando a gente... Rígido. Mas não, tem um termo que agora me fugiu, mas já vou lembrar, tá? Quando o sangue é aglutina, tá? Ele fica gelatinoso, né? Coagulado? Isso, coagulado. Muito obrigada, Thelma. Fugiu a palavra. Então, quando a aglutinina ela entra em ação, ela coagula o nosso sangue. Quando o nosso sangue entra em contato com o oxigênio, ele vai coagulando. Quando a aglutinina ela entra em ação, ela coagula parte daquele sangue, impedindo que aquela célula se desenvolva. Mas imagina tu recebendo uma transfusão sanguínea, uma quantidade imensa de outro sangue. As aglutininas vão entrar em ação e isso pode causar um choque anafilático, né? Porque essa corrente sanguínea vai cortar a passagem de oxigênio, e aí esse indivíduo, ele pode ter alguns problemas sérios, né, ou vir até mesmo a óbito, tá? Tu imagina o nosso... Oi? Numa transfusão de sangue, o óbito é o mais rápido, né? É o mais rápido, porque tu imagina, ele corta toda a função sanguínea, vai coagular aquele sangue por conta das aglutininas, né? O nosso sistema imune vai entrar em ação, só que ele vai entrar em ação com o órgão principal, que é o nosso sistema sanguíneo. Parou de circular sangue, morte, né? Por falta de oxigênio, e aí já era. Aí até conseguir fazer, né? Eu acho que eu não sei se existe grandes chances de conseguir retirar esse sangue
do corpo da pessoa, né? Então, por isso que é muito importante a gente saber qual é o nosso tipo sanguíneo, porque às vezes numa correria sofreu um acidente. A primeira coisa que se tu tá lúcido, eles vão perguntar para ti, direto, né? Não sei se alguém daqui trabalha na área da saúde sabe melhor do que eu, né? Mas eles perguntam, eles questionam qual é o teu tipo sanguíneo. Eu já trabalhei. É assim, né, Thelma? Por isso que hoje tem, né? Chama-se tipagem sanguínea, né? Justamente no caso, né? Numa transfusão para que não ocorra isso, né? Uhum. Hoje. E tem o O, que é o doador universal, né? Qualquer Sim. tipo sanguíneo aceita ele, né? Isso, aí agora eu vou falar sobre isso. Que é uma facilidade, mas ele também não recebe de ninguém, né? Mas no caso de não saber a tipagem sanguínea da pessoa, ele é usado de primeiro instante é ele, né? Que bom que existe essa possibilidade. Mas imagina, antes de ter essa tipagem sanguínea, né, esse teste rápido, quanto era difícil para as pessoas. As primeiras pessoas a receberem transfusão de sangue vieram a óbito. Né? As primeiras transfusões de sangue, inclusive, eram feitas direto da pessoa para pessoa. Né? Colocava uma do lado para da outra e fazia uma transfusão direta. Aí, às vezes, a pessoa morria e não sabia por quê, era por conta do sangue ser diferente, né? Tá, então, os aglutinogênios são os receptores e as aglutininas são os anticorpos, tá? Por isso que os aglutinogênios recebem as informações das células, recebem o sangue, recebem outras hemácias, e as aglutininas, vocês lembrem que elas vão agir contra células invasoras, tá? Então, olhem ali, hemácia, cada hemácia, ó, tipo A, eu tenho um antígeno A, que tem uma coloração e uma forma diferente ali. O sangue tipo B, ele tem um antígeno B, e o sangue AB, ele tem os dois antígenos, ou seja, ele reconhece as duas hemácias. O sangue tipo O, ele não tem antígeno, tá? Ele não tem antígeno, mas ele tem a aglutinina. Então, ele não reconhece nem o sangue tipo A, nem o sangue tipo B. Mas como ele tem os anticorpos de A e os anticorpos de B, ele tem a aglutinina de A e a aglutinina de B, isso faz com que se ele receber o sangue tipo A, tipo B ou tipo AB, ele vai entrar em choque anafilático igual, tá? Então, o tipo O, ele não pode receber nenhum tipo de sangue que não seja o O, tá? Mas agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês ali uma outra imagem, tá? Então, aqui, ó. Tipo A, antígeno A. Tipo B, antígeno B, tá? Tipo AB, antígeno AB. Deixa eu só receber permitir mais uma entrada. Boa noite, quem entrou agora, tá? E quando a gente pensar que a aglutinina, o anticorpo do tipo A, sempre vai ser o contrário. A aglutinina do tipo A é o anticorpo tipo B, ou seja, ela recebe o tipo A porque ela reconhece o tipo A, mas ela não reconhece o tipo B, então ela não pode receber o tipo B. E no tipo B é a mesma coisa. Aglutinogênio, antígeno, se eu perguntar antígeno ou aglutinogênio, é a mesma letra, a mesma sigla do sangue. Se o sangue é tipo B, aglutinogênio B. Com anticorpo, ou seja, com aglutinina anti-A. O tipo AB, ele não produz aglutinina. Ele não tem essas aglutininas. Por quê? Porque ele reconhece qualquer uma das hemácias. Ele reconhece todos os sangues, tá? O sangue tipo O, ele não tem aglutinogênio, ele não tem o receptor nas suas células da hemácia, mas ele tem todos os anticorpos, então ele não reconhece nenhum dos outros tipos sanguíneos, tá? Eu vou mostrar uma outra aqui, ó. Ó, esse aqui tá bem legal, ó.
tanto o A positivo como o B negativo, o A negativo, né? O fator RH nesse momento não interfere, tá? A gente tá pensando só na sigla, só no tipo sanguíneo. A tem antígeno A, B tem antígeno B, AB tem antígeno AB. Se eu trocar essa palavra antígeno, se eu trocar essa palavra aqui, antígeno, tá? Por aglutinina, B tem aglutinina A. A tem aglutinina B. AB tem aglutinina? Não. Tá? O tem aglutinina? Sim. Tem aglutinina AB. Tá? Então, uma palavra muda o sentido todinho e uma palavra leva a óbito. Tá? Aqui. Agora eu vou falar um pouquinho com esta imagem aqui. Vou aumentar um pouquinho. Esta imagem aqui vai falar um pouquinho do que o Telmo comentou ali, tá? Então, se eu pensar o A e o B, se eu pensar ali o AB e o O, tá? O AB, ele é o receptor universal. Ele recebe qualquer tipo sanguíneo. Por quê? Porque ele não tem aglutininas, então ele recebe qualquer tipo sanguíneo. Mas o AB, mais o O, ele pode doar para todos, ele é o doador universal, mas ele só recebe dele mesmo. Então, o AB ele recebe de todos e não doa, e doa para A ou para B, ou para ele mesmo, tá? Mas o O, ele doa para todos, mas só recebe dele mesmo. O A, ele pode doar para A, o B, ele pode doar para B ou para ele mesmo. O A, ele pode doar para ele mesmo ou para AB. Tá? Eu vou mandar essas gravuras para vocês, porque ela é bem fácil de identificar. Se a gente olhar ali, a gente consegue perceber, então, que quem é o doador universal, quem doa para quem recebe de quem, tá? Então, é bem isso. É lembrar que essas substâncias, esses receptores, esses aglutinogênios, eles são muito importantes na hora de receber o tipo sanguíneo, tá? Então, essas aglutinações, elas se caracterizam através das incompatibilidades sanguíneas que acontecem dentro do sistema, tá? Quando determinada aglutinina recebe o sangue que o aglutinogênio não é correspondente, ela entra em ação, né? E aí eu volto a falar da coagulação ali. Boa noite, Daniel. Tá? Eu queria falar para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar minha imagem. Aqui. Lembra que lá, ontem, a gente estudou um pouquinho sobre herança, né? Sobre hereditariedade. A gente viu hereditariedade de diversos fatores fenotípicos, tá? E diversos fatores genotípicos. Se eu pensar aqui, ó, que o grupo sanguíneo, ele é um fenótipo, tá? E o grupo sanguíneo é um fenótipo, tá? Mas nós temos o genótipo dessa hereditariedade. Como, por exemplo, assim, ó, essa produção dos aglutinogênios, eles são determinados pelos genes I, tá? Esse I pode ser dominante, tá? Aqui também eu vou falar depois do fator RH. Mas esse I, ele pode ser dominante e esse I pode ser um Izinho, né? Recessivo também, tá? Então, por exemplo, se a pessoa, ela tem aglutinogênios, né? Ela tem o tipo sanguíneo A e B,
Então, ele recebe os genes IA, E e B, tá? E pode receber também, ele pode receber um IA, um IB e um terceiro gene, que é um Izinho, tá? Esse Izinho é recessivo. Então, a pessoa vai ser A, B, tá? Mas ela tem um terceiro gene. Esse gene aqui, ele vai ser o gene que pode definir o O, tá? Essa é a carga de genética dele, tá? Por quê? Porque o O, ele é recessivo, certo? Então, aqui, ó, se nesse caso de alelos múltiplos, lembra, múltiplos são mais de 2, tá? Mais de 2 são múltiplos. Esses alelos múltiplos, posso vir a falar para vocês, ele é uma codominância. O que era aquela codominância? Lembra lá das flores brancas com vermelha que viravam rosa? Então, o A e o B, quando se viram AB, ele é codominante. Por quê? Porque são dois alelos no mesmo locus que são dominantes, então eles têm uma codominância. E eles têm um terceiro alelo recessivo que ele não está expressando o fenótipo ali, por isso que é AB, tá? Então, quando a gente tem um A, nós temos ocorrer dois fatores. Ele pode ser 2 IA e A, Izão A, ou Izão A e o Izinho, que é esse fator recessivo, tá? Se eu ver ali também que o B, a mesma coisa. O B ele pode ser Izão B ou Izão B, Izinho, tá? Pode ser 2 dominantes B ou um dominante B e um recessivo, tá? O AB vai ser sempre, não existe essa codominância. O AB é sempre codominante, quer dizer, tá? Ele não vai ter essa presença do recessivo, ele vai ser o IA, Izão A e Izão B. E ponto, tá? E o O, ele vai ser sempre Izinho. Por quê? Porque o O é recessivo, tá? Ele é um doador universal. Apesar de existir um grande número de pessoas com O, ele é um dos sangues, ele é o sangue recessivo, tá? Então, quando a gente recebe o sangue, né, de outro doador, de um doador, tem que ter aglutinogênios iguais, porque senão a aglutinina vai entrar em ação, né, causando os problemas que eu já relatei aqui, tá? Estão conseguindo entender? Vou passar aqui, vou tentar mostrar a lousa interativa aqui para vocês. Sim. Sim. Esse é bem mais tranquilo que a parte genética, né, gente? Tu sabe que tem um, como é que se diz? Tem uma forma bem fácil, né, do pessoal entender qual a sua tipagem sanguínea, né? Qual? É simples. Aperitivo, negativo. Boa. A pessoa nunca esquece, prof. Aperitivo, B o quê? B Não, deixa quieto. Deixa quieto, prof. B de birita? Aperitivo, B de birita? Isso aí, não esquece nunca. Aqui, ó, pessoal, peguei uma imagem ali para mostrar para vocês que é melhor, que é bem a imagem que tá lá na nossa apostila, tá? Então, assim, ó, o fenótipo é o que expressa, tá? Lembra ontem? Quando eu falo em fenótipo, foi aquilo que foi expressado, né, através do meu gene. Então, o meu pai é tipo sanguíneo B, a minha mãe é AB e o meu sangue foi B, tá? Por quê? Porque provavelmente, ó, quando o meu pai
e a minha mãe me formaram, a carga genética, provavelmente o B do meu pai, ele tinha esse gene recessivo aqui, tá? Desculpa, o A da minha mãe tinha esse gene recessivo aqui. Então, e o B do meu pai e o B da minha mãe provavelmente tinham 2 genes dominantes, e por isso que eu fiquei B, tá? Porque esse gene dominante aqui é que vai definir o que esse indivíduo, qual o tipo sanguíneo que esse indivíduo vai ter. Então, se eu for pegar, por exemplo, se a minha mãe fosse AB, A, com um genótipo, com um gene recessivo e o B com gene recessivo, e o meu pai B com gene dominante, eu tive B presente, tá? Expressado o fenótipo B presente, tá? Senão poderia vir a ser AB, mas eu não poderia ser A, por exemplo. Eu teria que ter o B presente, tá? Se eu fosse só A, tipo sanguíneo só A, aí teria alguma coisa errada aí, tá? Quero mostrar aqui para vocês uma tabelinha de hereditariedade. Deixa eu só abrir aqui. Esse computador da Seduc, ele ia dar umas bloqueadas aqui, meio louca. Está tudo pronto, aberto aqui, ele resolve que eu não posso mais abrir. Agora deu. Estão vendo aí? Apareceu? Filhos? Sim. Tá. Então, aqui. Pessoal, olha só. Uma das formas que antigamente era possibilitado, tá? Os primeiros testes de DNA, antes de conhecer as expressões genéticas dos genes, né, em si, um dos primeiros testes de DNA, os primeiros reconhecimentos paternos, eram feitos através dos tipos sanguíneos, tá? O que não deu muito certo, porque pode ser que o pai tenha o mesmo tipo sanguíneo ou um tipo sanguíneo compatível com a hereditariedade daquela criança, tá? Mas já foi feito, claro, há muitos anos atrás, através da tipagem sanguínea. Por quê? Porque existem alguns tipos sanguíneos que não é possível que o filho nasça naquela tipagem sanguínea. Por exemplo, ali, ó. Quando o filho tem A ou B, os pais têm que ser AB ou O para o filho ser A ou B, tá? Então, AB, tá? E o O dá A ou B, mas ele não dá AB. No caso ali, por exemplo, eu falei dos meus pais, né? O meu pai e a minha mãe é AB, o meu pai é B e o meu tipo sanguíneo é B. Se eu fosse O, eu não seria filha dos meus pais, tá? Entenderam? Quando que uma pessoa vai ter o sangue O? Ou quando os pais têm sangue O, ou quando os pais têm um tipo sanguíneo de somente um grupo sanguíneo. A B não vão ter filhos de tipo O. Então, a minha mãe, ela é AB, não importa qualquer, se vocês perceberem aqui, não importa qualquer pessoa, qualquer grupo sanguíneo que ela tivesse filhos, ela não teria possibilidade de ter um filho O. Ou seria A, ou seria B, ou seria B. Tá? Então, aqui, ó, essa tabelinha eu vou colocar lá para vocês também, tá? Então, pais AB
AB, AB, filhos AB ou A ou B. Pais AB ou A, AB ou A ou B. Então, não importa a ordem ali. AB, ou ele vai ter filho AB, ou A ou B. Se o AB tiver um filho com O, vai ser A ou B, tá? A com A ou O. Opa, apareceu um sangue O aí. Por quê? São dois indivíduos com um grupo sanguíneo apenas, tá? Com um genótipo, com um fenótipo de grupo sanguíneo apenas, tá? O fenótipo é a expressão. Então, A, B, O sempre vai ser fenótipo. O genótipo são as aglutininas, tá? Ali é a mesma coisa. B com B, ou vai dar B, ou vai dar O. B com O, ou vai dar B, ou vai dar O. E O com O, vai dar O. Ah, mas meu pai é O, minha mãe é O e eu sou B. Ou o teu sangue não é B, ou esse exame que tu fez, ou tu não é pai, ou tu não é filho dos teus pais, tá? Aconteceu comigo, vou contar uma história. A minha vida inteira... Oi, alguém falou? Vou contar uma história aqui. A minha mãe a vida inteira falou para mim que eu era... que meu sangue era O. Até um dia que eu tive uma aula lá no ensino médio de sistema BO. E aí a professora apresentou essa tabelinha e explicou pra gente, né, que boa noite, que essas expressões fenotípicas, então, elas se dariam através destes cruzamentos. Lembre dessa palavra importante que vai aparecer na prova. O cruzamento desses grupos sanguíneos, tá? E aí eu pensei assim, se a minha mãe é AB, tá? Se a minha mãe é AB, né? AB. E o meu pai é B, não tem como ser O. E aí eu comecei assim, não, mas eu sou muito parecida com eles, tem alguma coisa errada. Saí da escola, fui imediatamente ali no orfanatório ali do Partenon e disse que eu queria doar meu sangue, que eu não sabia meu tipo sanguíneo, e na hora eles já fizeram o teste, já fiquei sabendo que na verdade eu era B positivo, né? Boa noite. Alguém falou que na sexta linha tem O. O que tu quis dizer? Deixa eu lá olhar. Na sexta linha tem O, Daniela. Não entendi tua pergunta. Abre o microfone e fala comigo aí. Dani? Onde é que surgiu esse O no A e B? Não, exatamente. Como eu falei ali, ó. Quando nós temos um fenótipo de um grupo sanguíneo, ou A, ou B, ou O, há a possibilidade de ter O, tá? Mas não tem, ele só tem A e B Mas separados. os pais não necessariamente precisam ter O para te ser O. Mas se um dos pais for A, B, ele não vai ter um filho O. Entendeu? Entendi. Mas se ele for A, B, A com A, B com A ou B com B, o filho pode ser O ou pode ser B, né? No caso ali, como é A com B, pode ser qualquer um. A com B pode ser qualquer um dos filhos. Tá. Entendeu? Por que antigamente, por que não deu muito certo um teste de DNA por consanguinidade? Por que tem que ser fator genético? Porque as expressões genéticas são bem mais complexas, né? A gente tem uma herança genética, uma carga genética muito parecida com a dos nossos pais, né? Diferente do tipo sanguíneo. Imagina, se a mãe é A, eu vou dar o exemplo ali da sexta linha que tu mostraste. A mãe é A, tá? E ela tem uma relação com um pai B, ela tem uma relação com um pai O, ela tem uma relação com um pai A. Tem 3 possíveis pais da criança. Aí a criança nasceu O. Quem é o pai? Não sabe, né? Não tem como a gente dizer. Agora vamos dizer assim, ó. A mãe é A, tá?
O pai é a mãe é A. O possível pai número 1 é AB. O possível pai número 2 é O. E o possível pai número 3 é B. Tá? A mãe é A. E a criança nasceu O. Quem é o pai? Qualquer um deles, A ou B. Né? A ou B. O AB não é. Então já descartamos um. Porque o AB não tem filho O. Né? Professor. Ô, Titi, só tem um problema aí, né? Hã? Só tem um problema nessa história toda aí, né? Hum. Sim, tu viu aí que tu já desmanchou a família, né? Não, mas assim, gente, é o que eu falei. Às vezes o teste sanguíneo deu errado. Por exemplo, o Thelmo talvez já tenha presenciado isso, alguém que trabalhou na área da saúde. Quando a criança nasce, é feito um teste de consanguinidade no cordão umbilical. Esse cordão umbilical pode ter o sangue presente da mãe ainda. E aí a criança tem o mesmo sangue da mãe. Aí, anos depois, a criança vai ver e ela tem um grupo sanguíneo diferente do da mãe, ou até um fator RH diferente do que deram quando ela nasceu. Então, por isso que é importante, lá pelas tantas da vida, a gente fazer um teste de novo, tá? E lembrando, lá daquela imagenzinha que eu mostrei para vocês ali, aqui, ó, lembrando que nós temos, deixa eu aumentar o tamanho aqui. Lembrando que nós temos esses fatores, esses genótipos recessivos aqui, que vai dar O, tá? Então, lembre que nada na vida é impossível quando se trata de genética, tá? Então, sempre que tiver a possibilidade sempre que houver a possibilidade de 0,001% pode acontecer que é 0,1%, né? Tanto que existem alterações genéticas raríssimas, né? Que se expressam e que está dentro desse 0,1%. Tá? Então, por isso que sempre a gente faz a testagem sanguínea, tá? Não vou destruir famílias aí, não, gente. Só vamos cuidar o tipo sanguíneo para ver se tá certo. Tu sabe que, aproveitando bem essa linha aí, a mãe do meu filho mais velho, se eu não estou enganado, ela era A negativo, ou B negativo, e o meu tipo sanguíneo é A positivo. Ela teve que tomar a injeção ainda antes de dar luz para que não houvesse problemas no bebê. Sim, sim. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o fator RH, eu vou falar sobre eritroblastose fetal, o nome dessa não é uma manifestação, né? Não dá para dizer que é uma doença, né? Porque ela manifesta na gestação. Um casal que tem 10 filhos, todos são o mesmo tipo sanguíneo? Não. Pode ter toda aquela... Deixa eu te mostrar ali. Pode ter qualquer uma... Vou voltar àquela nossa tabelinha ali. Tem até um gaúcho perdido aqui no meio. Aqui, a nossa tabelinha aqui, ó. Ó. O mesmo casal que tenha 10 filhos, os filhos vão ter N alternativas dependendo do grupo sanguíneo deles. Algum filho vai repetir o tipo sanguíneo, tá? Alguns filhos vão repetir o grupo sanguíneo, mas todos não vão ser iguais. Porque aí novamente, vai depender do gene que vai ser expressado naquela criança. Lembra que eu falei lá que tem... lembra do nosso chiqueirinho lá, né? Do nosso diagrama? Ele tinha 25% de chance de ser B e 75% de chance de ser O. E aí aquela criança pode ser B, né? Então depende de qual, aleatoriamente, porque isso acontece muito na hora da carga genética, né? Aleatoriamente,
tá? Qual vai ser o fenótipo que será expressado nessa criança, tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta no chat aqui. Tá bom, obrigada. Tem o caso de gêmeos idênticos que têm a mesma carga genética. Logo, se for fazer o exame de paternidade, como fica? Vai ter a mesma carga genética do pai, né? Vai fazer o exame de paternidade. Se esses gêmeos são idênticos, vai ter os dois vão ter a mesma... Hã? Como é que ficam os sobrinhos aí? Fica como se fosse do mesmo pai? Tá, mas assim, tu me perguntou se os gêmeos têm a mesma... Os Se gêmeos tiverem filhos. Ah, tá. Entendi. Algum momento vai... Vou te dizer que eu já li casos, inclusive Inclusive na faculdade, a professora já mostrou casos em que o pai, né, ele mandou o irmão fazer o teste genético, o teste de paternidade com a criança, tá? E aí, obviamente, que deu positivo porque eles tinham a mesma carga genética. Mas existe outros testes mais a fundo, porque em algum momento eles vão ter algum gene que expressou diferente, mesmo sendo gêmeos idênticos, né? Aí tem outros testes a fazer, tá? E aí, inclusive, eu lembro que alguma coisa aconteceu nesse processo aí que o pai verdadeiro da criança foi processado por falsidade ideológica, porque mandou outra pessoa, que no caso era o gêmeo, para fazer o exame no lugar dele, né? Mas realmente, um exame simples de DNA pode acusar que o tio é pai do sobrinho, tá? Então, nesses casos, existem os exames mais aprofundados no caso, tá? É complicado, dá briga daí. Mas aí tem que ser quando existe um processo de paternidade, porque normalmente quando existe uma investigação de paternidade, raramente não é algo que não tenha um processo envolvido, né? E normalmente eles pedem um laudo mais específico daí, tá? Alguém me fez uma outra pergunta ali. A Angelita que falou que conheceu gêmeos que um era loiro de olho azul e o outro era moreno. Acontece. E eu vou te dizer assim, ó. Acontece porque são gêmeos bivitelíneos, no caso, né? São gêmeos de placentas diferentes. E não sei se vocês já viram, mas existem casos, tá? De gêmeos de pais diferentes, tá? Aí, no caso, assim, ó. No caso que o grupo ficou bombando com as minhas mensagens, né? O pessoal não... no caso, assim, ó, é isso mesmo, a pessoa ovula 2 vezes, né? Saiu 2 óvulos em dias diferentes e ela teve relações diferentes dias com parceiros diferentes e ainda estava aberto o colo do útero. Pode vir a ter filhos, né, de pais diferentes. Por quê? Porque gerou 2 sacos vitelinos, 2 bolsas, tudo diferente. E aí nasceu a criança com uma característica de um pai e uma criança com a característica de outra. Mas também ocorre do mesmo pai as expressões genéticas serem diferentes, né? Uma criança, a gente procura na internet, tem uma foto que é de 2 bebês bem bonitinhos, assim, eles são idênticos, mas um é o loiro de olho azul e o outro tem a pele negra, mas é a mesma característica, né? Por quê? Porque expressou em algum momento da família daquela pessoa, a criança, existia uma pessoa que era loira de olho claro e expressou totalmente naquela criança ali. Aí volta a dizer aquela aleatoriedade que tem na genética que pode acontecer, né? Então, muitas vezes isso acontece muito mais em animais, né, gente? Principalmente em cachorros, né? Às vezes a cachorrinha vai lá, tem um filhote, e aí nasce 3 tipos de filhotes diferentes, porque também pode acontecer dela ter filhotes de mais de um, porque no cachorro já é diferente, são vários úteros, ela tem mais de um útero, né? É diferente da gente, que é o mesmo útero, mas gerou 2 embriões diferentes.
que acontece? O espermatozoide entra no canal da mulher, entra no útero da mulher, ele não vai fecundar no útero o ovário, ele vai fecundar lá nas trombas de Falópio. Então, ele pode ficar dias, né? 3, 4 dias ali, e ele pode vir a fecundar. E um óvulo já estava prontinho, o outro estava vindo, e aí misturou aquela carga genética, e em cada óvulo entrou uma carga genética de pai diferente, e acontece mesmo. É raro, mas acontece. Prof, desculpa, só para uma perguntinha, dar um adendo aí. Tu tá com quantos anos hoje? Desculpa, a pergunta que eu vou te fazer tem a ver. 35. 35? Uhum. Tá. Se eu não estou enganado, acho que foi no anos 2000, por aí. Houve um fato nos Estados Unidos de que a mãe era loira, o pai era loiro e o filho nasceu preto. Sim. Aí, Eu acho que é essa foto que eu tô falando que rola bastante na internet, né? eu não sei, é essa aí que tá falando? É, que é. Pode seguir, Termina segue. pra mim, pra ver. Tá, aí o cara não aceitou, né? Não aceitou que o filho fosse preto, ele subjugou que a mulher tinha traído ele, né? Deu separação, foram para a justiça. Aí descobriram que não foi a mulher que traiu ele, né? Foi ele que dias antes de ter relação, um dia antes de ter relação com a mulher, eles fizeram uma festa de despedida. Eles tiveram uma relação em grupo, né? Ele não usou preservativo e ele teve relação com a mulher logo após que um outro cara preto teve relação. E ele trouxe como é que se diz? Manteve o esperma do outro parceiro ativo no pênis quando ele teve relação com a mulher, em vez de entrar o espermatozoide dele, entrou do cara. Uhum. Aí a ação, na verdade, foi inversa, né? Ele entrou para ganhar e saiu perdendo, porque aí ele foi obrigado a confessar que ele tinha feito isso. E a mulher não sabia. E até então ele estava julgando que, como é que se diz, que ela teria o traído, né? E até então todo mundo fizeram justamente isso, né? Na questão da carga genética, fizeram altas investigações. Até que perguntaram para ele, né? Que todas as provas feitas com sanguíneo não tinha como ser. E se ela disse que não saiu de casa, não tinha ter que saído. Mas imagina, né? Que situação. Bota ali também nisso, destruiu. Né? Ali também destruiu a família, mas foi não sei se é esse a questão Não, que o que eu tô falando, não, realmente pode acontecer, mas é que se a gente vê aqui, tem muitos casos de crianças, mas de mesmos pais, assim, que a gente encontra na internet. Mas é que tinha uma bem famosa que era de uma moça, até estava tentando procurar aqui, que tinha acontecido isso, mas aí era um acontecimento de ela ter tido em dias diferentes, eu sabia a história, mas não estou achando aqui. Nesse caso não, na verdade. Todos de pais iguais. Foi, acho que eu não quero admitir, mas foi assim, foi uma questão até que se levantou da questão do HIV também, né? Que era propenso justamente por causa disso, né? Se questionava, ele estava questionando a paternidade do filho, né? Que na verdade, sim, era filho dele com os genes de outra pessoa, né? Fiquei em dúvida agora. Sim, mas aí não era filho dele, no caso, né? Se ele trouxe a carga genética de outro, a carga genética do outro, a criança era filho do outro, né? Só que no caso, o ato sexual, tu quis dizer que foi através dele. Mas, Sim. tipo, foi uma coisa... Nossa! Mas a questão foi aleatória, né? Mas a questão foi essa, que ele acusou a mulher de traição. Sim! E ela disse que não, ela não traiu ele, não saiu com ninguém. Rica indenização. Rica indenização. Isso aí deu um, como é que se diz, um ibope muito grande na época.
É que eu acho que eu não lembro disso porque eu era muito nova, talvez não tenha escutado essa. Mas até vou Por isso, pesquisar depois, quero saber por dessa. isso, por isso eu te perguntei da tua idade. Não lembro dessa história. Hã? Foi gol de tabela. Meu Deus, né? Como tu diz, deveria ter tomado banho antes, pelo menos. Não, Mas imagina, né, gente, que situação. E na época eu trabalhava no laboratório Failast, o meu chefe era especialista, ele é hematologista, né? Especialista na doença de sangue, assim. Uhum. E ele foi um dos professores, né? Como ele tinha livros editados, tem, né? Hoje nos Estados Unidos, ele foi consultado justamente para tentar desvendar o que poderia ter O que acontecido. aconteceu? E lá eles estavam trabalhando assim com toda a moralidade, né? Mas rico, vamos combinar, né? Vou falar uma coisa que pode ser até esdrúxula, assim, mas rico espermatozoide forte do outro rapaz também, né? Para sobreviver na casinha alheia. Sim, mas é questão. Ou podemos dizer assim, né? Que como é que se diz? O bonitão lá que achou que era garanhão não fez uma higiene muito bem feita, né? Nem. Complicado, né, gente? Mas acontece. Como eu digo, tudo é possível nesse mundo. Tudo é possível. Se a gente for a fundo, tem histórias de todos os jeitos aí, de questões de genética, principalmente, né? Tem história de todas as formas. Mas aí tu imagina, né? Tu tá lá, grávida, achando que é do marido, aconteceu essa situação, coitado. Mas aí eu te pergunto, como é que a mãe vai dizer que não era filho dela? Claro que o filho era dela e dele, né? Mas a questão toda que os médicos na época determinaram que a carga genética era do outro pai devido justamente pela, né, como vamos dizer assim, pela higiene mal feita. Mas a acusação que ela estava sendo... Judicialmente, depois o outro terceiro pai que estava envolvido na história lá brincando também, teve que assumir uma criança que nem fez. Não, é que assim, na verdade, assim, só descobriram quem era o pai porque ele comentou, né, ele disse em juízo, né, que eles tinham participado de uma despedida de solteiro. Sim. Entendeu? Aí, o que foi constatado? Se havia uma pessoa de cor, né, junto, sim, tinha. Aí o cara se colocou à disposição. Aí foi que eles descobriram. Não, vou pesquisar que até eu fico curiosa agora. Mas na verdade, assim, né? A mulher não tinha nada a ver, né? Era somente o homem que saiu às escondidas, foi pra festa e veio com o óvulo com o espermatozoide do outro. Veio, se manteve vivo, né? Porque estava na temperatura ambiente adequada. E ele fecundou a mulher dele com o óvulo do outro. Isso deu maior repercussão na época. Foi uma coisa bem... Essa história é complicada. Essa história... E foi bem no complicado período que estava surgindo o HIV, o pessoal tinha doença, não sabia o que era. Foi bem nessa época, assim. Sim, a época que o pessoal não usava tanto preservativo. Não. Em pensar que faz tão pouco tempo, né? Faz muito pouco tempo. Gente, assim, existe N histórias, inclusive essas crianças que nascem diferente também devem ter um problema familiar, porque tu imagina o marido é negro, a mãe também é negra, e aí daqui a pouco aparece uma criança loira lá, um gêmeo loiro, né? Então, essas diferenças devem surgir várias histórias familiares aí, mas essa aí, Thelma, olha... Me ganhou, até mexeu nosso chat ali. A Lisiane perguntou: prof, estou curiosa com a história de você doar sangue para saber o tipo sanguíneo, qual é o final da história. Aí eu cheguei lá e falei: olha, eu sou tipo O. E aí, inclusive, na época, me ligaram umas semanas depois, porque não tinha essa testagem rápida, eu era bem jovem, assim, acho que eu tinha uns 16 anos. E aí, eles me ligaram
para falar sobre o sangue. Eu disse, gente, me apavorei, né? Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Por que tá me ligando, né? O que aconteceu com o meu sangue? E aí, na verdade, era só para dizer que eu era B positiva mesmo. Mas foi um sustinho, né? Te ligarem assim. Não sei se todos que estão aqui já doaram sangue, a gente tem que responder um questionário, né? E aí, nesse questionário, a primeira pergunta é: qual o teu tipo sanguíneo? Hoje, né, como diz o Thelma ali, hoje, de uns anos para cá, já tem uma testagem rápida, eles até perguntam, mas eles fazem uma testagem porque isso acontece muito das pessoas terem lá na sua certidão de nascimento um tipo sanguíneo e depois eu fazer o teste é outro, exatamente pelo que eu falei ali, para a questão porque o primeiro teste é feito por cordão umbilical e aí pode haver esse erro. E pode estar presente da criança ainda, né? A questão da criança no cordão umbilical, o sangue da mãe ainda pode estar contaminado, vamos dizer assim, com o sangue da mãe. E aí aquela gotinha ali veio o sangue da mãe e deu o mesmo tipo, né? Ou então, alguma vez, aleatoriamente, a mãe diz, acho que é tal tipo sanguíneo e ficou assim, então é bom testar mesmo. Vamos. E é rapidinho, né? Hã? O teste sanguíneo é rápido. Agora é tudo rapidinho, né? Inclusive até os testes hoje rápido viraram até ajudou os testes de Covid, né? Ainda bem. Sim, sim. Deixa eu abrir de novo aqui, porque aí eu acabei abrindo outra coisa e fechei meu resuminho. Aí a gente falou, perdi o fio da meada. Depois de 3 turnos, né, gente, a gente fica meio... Tá, então, só retomando aqui. Fenótipo é a expressão A, B ou O, tá? E os genótipos são os alelos que esse indivíduo vai trazer, então, para essa expressão. Agora a gente vai para essa parte aqui. Falamos do sistema BO, falamos da tipagem sanguínea, né? Dos tipos sanguíneos herdados e não herdados, de famílias que vão estar questionando hoje à noite, vai ser papo da janta. Como assim que tu é O e tu é B? Não, gente, calma o coração. Vamos testar esse sangue aí antes de brigar com a família. Antes de questionar a família aí. Agora eu vou falar um pouquinho, então, sobre fator RH, tá? O que é o fator RH, tá? Esse fator RH, voltei essa imagenzinha aqui, tá? Esse fator RH, ele pode ser, né, positivo ou negativo, tá? Deixa eu só voltar ali. Tá? Então, assim, ó, esse GNR, ele é dominante e ele determina, então, tá? Qual a presença do fator RH, se é positivo ou se é negativo. Por exemplo, vamos ver aqui que nem as nossas combinações genéticas lá. Rzão vai ser dominante, Rzinho vai ser recessivo, tá? Rzão positivo tem expressado o Rzão, tá? É positivo, tem expressado o Rzinho, é negativo, tá? Mas já que ele é recessivo, tem que ser 2 Rzinhos e não pode ter expressado o fator dominante, tá? Então, no caso aqui, ó, o pai é RH positivo, ele tem um fator R dominante e um Rzinho. E a mãe tem 2 Rzinho, ela é totalmente negativa, né? RH negativo, certo? 2 possibilidades do neném nascer. Ou ele vai ser positivo com uma expressão recessiva, depois os herdeiros dele podem vir a ser negativo, ou ele vai ser fator RH negativo. Os 2 pais positivo, fator RH positivo. Os 2 pais negativos, fator RH negativo, tá? Então,
Mas, prof, por que é negativo ou é positivo? Porque no caso do fator RH positivo é que tem aquele gene R expressante, é expressado aquele gene. Quando é negativo, não é expressado aquele gene. E esse gene também vai determinar as aglutininas, tá? Se eu receber um sangue positivo e um sangue negativo, deixa eu mostrar outra tabelinha aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Mesma questão lá da doação de sangue, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês verem. Conseguindo ver? Sim. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, a mesma questão. Se nós temos um fator RH positivo, nós temos que tem duas coisas a ser notadas na hora de receber uma transfusão. Não só o fenótipo, não só a expressão do tipo sanguíneo, mas também quais são os fatores a serem recebidos, tá? Se é positivo ou se é negativo. Então, se eu tenho um sangue A positivo ou AB positivo, posso receber A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. Isso quando é positivo. Quando eu tenho um A negativo, eu posso doar, né, para A e AB positivo e negativo, mas eu só posso receber negativo. Então, eu posso doar negativo. Eu posso doar para o positivo, mas eu só posso receber para o negativo. Por quê? Porque eu, quando tenho o sangue negativo, eu não vou ter esses receptores de sangue positivo. E aí, as minhas aglutininas vão estranhar se aparecer do nada um receptor positivo, né? Então, eu não tenho expressado aquele gene ali em mim, né? O meu sangue é negativo, então quer dizer que tem ausência do fator, tá? Do fator R. Quando eu recebo, tem uma coisa estranha naquela célula ali, eu vou combater ela. Então, se eu sou positiva, se eu sou negativa, eu não posso receber positiva. Mas se eu sou positiva, olha aqui no B, ó, eu posso receber negativo, tá? Se eu sou AB positiva, eu recebo todos os sangues, mas eu só posso doar para AB positivo. Então, lembre sempre assim, se eu tenho tipo sanguíneo, eu sou B positiva, eu só posso receber de B positivo, tá? Ou O positivo, tá? Ou AB positivo. Desculpa, eu posso receber de O positivo, B negativo, O positivo e O negativo. Se eu vou doar, eu sou B positiva, eu só posso doar para pessoas que têm o mesmo tipo sanguíneo que o meu, ou AB positivo. Posso doar para negativo? Não posso, tá? Então, quem tem o fator RH negativo deve doar mais ainda o sangue, porque olha quantas pessoas podem receber esse tipo sanguíneo. E o fator RH negativo, ele é mais raro, tá? O O negativo, então, ele é mais raro ainda, tá? Então, tu imagina, o O negativo, a pessoa que é O negativo, ela só recebe de O negativo. Então, gente, se tem alguém hoje nessa turma de O negativo, amanhã dá um jeito de doar sangue, tá? Esse aí é a tipagem sanguínea da falecida primeira. Era O negativo. E é um sangue bem raro. Então, quem tem, tá? Se tu falar com ela, Thelma, manda ela doar sangue, por favor. Não, eu não falo com ela. Ela é muito ruim. Tá? Então, assim, ó. Gente, quem tem fator... Todos deveríamos doar sangue, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre doação, dando aula por aí, eu já vi caso de pessoas falarem assim, mas eu não dou o sangue porque
Ai, vai faltar sangue. Se eu doar uma vez, vai ter que doar sempre. Ah, porque não vai renovar meu sangue. Ah, porque vai isso. Mitos existem de monte, tá? Histórias, então, existem de monte. Mas, gente, eu preciso, né? O mundo precisa de mais doadores. As pessoas precisam de mais doadores, né? Por exemplo, existem mulheres que vão ter um filho e tem uma hemorragia e precisam de sangue e não tem. Hoje em dia a gente está vivendo uma pandemia, as pessoas estão tendo síndromes pós-Covid e muitas pessoas estão tendo alguns casos que precisam de doação de sangue, ficam tão enfraquecidas que precisam de doação de sangue, né? Então, assim, não tenho medo de botar uma máscara bem forte, quem tem receio de entrar num hospital hoje por conta do Covid, bota uma PFF2 e vai lá doar sangue, porque tem muita gente precisando aí, tá? Então, se tiver um fator negativo, então vai lá ajudar o coleguinha, certo? Conseguiram entender? Quem é positivo recebe de todos. Quem é negativo não recebe de todos, recebe só do negativo, porque senão as aglutininas vão reconhecer como um corpo estranho, como uma parte estranha, então, desses receptores, tá? Outra coisa, quero falar com vocês aqui, né? Doença hemolítica do recém-nascido, conhecido, então, como DHRN ou eritroblastose fetal. Eu vou perguntar para vocês, quem está na aula agora, quem vai assistir depois, essa palavra, eritroblastose fetal, tá? O que é essa eritroblastose fetal? O bebê é RH positivo e a mãe é RH negativo. Não é o contrário, tá? Se a mãe for RH positiva, ela jamais vai reconhecer esse bebê como um corpo estranho, o sangue do bebê como um corpo estranho. O que acontece nessa doença, tá? É uma doença que o corpo da mãe, ela não reconhece o aglutinogênio presente ela não reconhece o aglutinogênio presente lá na placenta do feto, no feto, e aí ele começa a agir, né? O corpo começa a agir como se aquela criança era um corpo estranho. Na verdade, o nosso corpo sempre vai achar que qualquer outro corpo é um corpo estranho, né? Uma gestação para ela seguir adiante, é mais fácil uma gestação interromper do que uma gestação seguir adiante, né? Porque o nosso corpo sempre vai achar que aquilo é um corpo estranho. Aí tu imagina quando ele já é incompatível com a nossa consanguinidade. Por isso que quando uma mãe ela é RH negativo, quando ela tem um fator negativo no sangue dela e o pai da criança é RH positivo, então provavelmente essa criança vai ter RH positivo porque o positivo é dominante, né? Antes mesmo dela engravidar ou no início da gestação, essa gestante ela começa então a receber já algumas injeções para que o corpo, para baixar esse sistema imunológico, para que o corpo não reconheça essa criança como um corpo estranho e acabe perdendo essa gestação, tá? Mas pode acontecer também, né, da mãe ela ter essa gestação, a criança ser uma criança de um pai de fator RH positivo, ela não saber, e aí começar a ter série de complicações, e aí acaba que a mãe, às vezes, o feto tem que fazer uma transfusão sanguínea, ou a mãe tem que fazer hemodiálise, N coisas que podem vir a acontecer para manter essa gestação, tá? Mas muitas vezes a mãe perde exatamente por essa incompatibilidade, né? Porque tu imagina, o corpo vai começar a agir contra para mandar para fora aquelas células estranhas ali, vai agir contra o neném. Ela vai saber disso no pré-natal. Se a mãe chegou lá, por isso que o pré-natal é muito importante, tá, gente? A mãe chegou lá, a primeira coisa que a médica vai fazer, tá? Quando a gente tá grávida, a gente chega lá, a primeira coisa que a médica pergunta é: qual o teu tipo sanguíneo?
ou elas vão pedir uma testagem, uma tipagem sanguínea. Quando tu diz que tá grávida, eles já te pedem 500 exames, né? Então, eles vão, primeira coisa, vai ver a tipagem sanguínea. É positivo? Tranquilo, né? Ah, positivo, tranquilo, vamos nos preocupar com outras coisas. Se a mãe é RH negativo, eles já começam a dar as injeções, porque normalmente, como o RH negativo são sangues mais raros, já pode dar alguma complicação, tá? Até porque fazer um exame sanguíneo, um exame genético dessa criança, só pode a partir das 18 semanas de gestação. Aí essa gestação não vai chegar adiante, então essa mãe já começa a receber essas injeções antes, tá? Não vou saber dizer nome de injeção agora para vocês, tá? Mas então é assim, ó, durante essa gestação ocorre uma passagem através da placenta, né? E aí passa esse plasma sanguíneo onde, né, da mãe para filho e vice-versa, né? Somente o plasma, tá? Até vou aproveitar para falar um pouquinho sobre alguns vírus, como o HIV, tá? E aí fazendo com que esses fatores sejam reagentes, tá? O que é o plasma? Esse plasma sanguíneo, ele não leva vírus e bactérias presentes na mãe, tá? Por isso que muitas mães conseguem fazer um tratamento durante a gestação com HIV positivo e negativar na criança, né? Para que nesse plasma não seja transmitido o HIV, tá? Por isso que essas mães têm todo um parto especial também para que essas crianças não tenham. Mas aí, no caso aqui, não tem como inibir esse fator RH. Então, essas injeções vão fazer com que o sistema autoimune da mãe não reaja contra o feto. Tá? Entenderam essa parte de consanguinidade aí? Sim. E agora a última parte aqui da nossa matéria, que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu achar a imagem aqui. Então, agora eu quero mostrar para vocês aqui. Sumiu a minha imagem. Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui tá mostrando bem direitinho, ó. Aqui. Olha só. A mulher no fator RH, na primeira gestação, e a mãe e a criança. Oi. Não tá aparecendo. Não tá? Sumiu? Deixa eu ver o que. Ah, parou de apresentar. Olha só. Olha aqui. A mulher, ela tem a primeira gestação dela, tá? Ela ainda não tem esses aglutinogênicos presentes. Então, pode ser que a primeira gestação dela seja bem tranquila. E aí ela tenha o filho fator RH positivo, deu tudo certo, nasceu a criança. E aí, só que o organismo materno, quando ela tiver o parto, esse sangue da criança vai entrar em contato e aí ela vai criar uma memória nos anticorpos dela, tá? Quando ela tiver um segundo filho, as chances aumentam mais ainda, tá? De ter essa eritroblastose fetal, na segunda e na terceira gestação mais ainda, para que essa criança venha a ser afetada. Por quê? Porque ela já tem aqueles aglutinogênios presentes daquela outra gestação, tá? Então, as mulheres de primeira gestação normalmente têm uma gestação normal e é lá pela segunda e terceira que começam a ter que fazer um tratamento desde o início, tá? Isso aqui é importante lembrar também.
Então, por quê? Porque quando a gente tem, é a mesma coisa a resposta autoimune que a gente tem quando toma uma vacina, tá? O que a vacina faz? Ela faz com que a gente tenha uma memória imunológica do sistema imune. Esse sistema imune, ele já vai lembrar daquelas células invasoras, né? Como algo que não faz parte do seu organismo. E aqui é a mesma coisa. Quando esse plasma do nenê entrar em contato com a mãe, as células vão atacar, mas aí não vai ter mais o feto, né? Ela vai ter uma reação, passou. Mas quando aquilo aparecer de novo, esse sistema imune que já tem essa memória daquele plasma, essa criança com fator RH pode sofrer essa eritrobastose fetal, tá? Aí a gente quero que vocês lembrem assim, ó, que essa passagem dos anticorpos, ela obedece uma cascata de eventos, tá? E isso é uma produção de anticorpos pode ser lenta, de quantidades que venham a ser pequenas, até que novamente é restabelecido essa gestação e aí o sistema imune vai ser mais rápido, tá? Podendo interromper a gestação, né, ou podendo levar a sofrimento fetal. Né, essa criança ir desenvolvendo e sofrendo, e não haver percepção da família e havendo uma morte fetal futura, tá? E agora o que eu quero mostrar para vocês aqui, né, a nossa última parte da matéria é para a gente terminar de fazer, antes de fazer a revisãozinha da nossa prova, antes de liberar vocês para a prova. Gente, assim, ó, estão vendo aí? Assim, Sim. a nossa última parte aqui, então, são os cromossomos sexuais. O que são os cromossomos sexuais? Aqueles que são expressados na mulher e no homem, tá? Que são herdados de pai para filho ou de mãe para filha, né? Ou de mãe para filho e de pai para filha, dependendo da expressão genética que eles têm, tá? São algumas doenças que ocorrem normalmente mais em homens do que em mulheres, ou somente em homens do que mulheres, tá? Então, assim, ó, esse cromossomo sexual, ele é constituído tá presente, né, lá na fita dupla de DNA, né, e ele é um cromossomo composto de proteínas chamadas de histonas, tá? O que é? Cada xizinho desse é um cromossomo, cada Y desse é um cromossomo. Ele tem uma proteína chamada histonas, tá? Se a gente ver, se vocês forem ver lá na nossa apostila, tá? Ele vai trazer ali um desenho ampliado de cada pedacinho dessas proteínas, chamados, então, nucleossomos, tá? Cada pedacinho dessa proteína é chamado de nucleossomos e ela traz, então, as informações genéticas, tá? Esses nucleossomos, eles são bem condensadinhos, bem emaranhadinhos, essas informações genéticas, eles só vão desemaranhar na hora lá da mitose, quando houver duplicação celular, tá? Cada perninha desse xizinho ou desse Y se chama uma cromatíde, tá? Essas cromatídeas, cada par delas se chama cromatídeas irmãs, certo? Lembrem, cromatídeas irmãs, tá? Essas cromatídeas é que vão fazer uma produção intensa dessas proteínas, certo? Essas proteínas são as nossas fitas de DNA. Então, o DNA, ele é uma proteína da nossa célula, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar uma fotinha de uma cromatídea aqui para vocês.
aqui, ó, tá? Então, essas são as cromatídeas irmãs, tá? Elas têm duas cargas genéticas em que elas vão ser divididas depois na hora da divisão celular, certo? Então, vai uma perninha da cromatíde para um lado e uma perninha da cromatíde para o outro lado, para uma célula e para outra célula, levando essas informações genéticas, tá? Lembra que a gente falou de expressões genéticas que causavam algumas diferenças, como o Down, que era lá no cromossomo número 21, havia uma alteração, e isso fazia com que aquele indivíduo nascesse com Down, e dependia de quantas vezes era expressado na sua fita de DNA. Então, eu quero que vocês lembrem assim, ó. Uma fita de DNA, existem 46 cromossomos, tá? Desses 46, são 44 cromossomos autossomos que vão expressar os nossos fenótipos e 2 cromossomos sexuais, tá? Se for XX é mulher, se for XY é homem, tá? Então, quando há uma expressão desses 2 cromossomos, quando há uma expressão desses 2 cromossomos, a gente chama então eles de cromossomos homólogos. Os cromossomos sexuais são reconhecidos como cromossomos homólogos, tá? Então, essas células, elas são chamadas de diploides. Diploides, lembrem lá na fase 2 a gente falou sobre isso, que uma célula diploide ela é uma célula 2N. Uma célula haploide é uma célula que tem somente N, tá? Uma célula haploide é um óvulo. Ela ainda não tem carga genética suficiente para duplicar, certo? Para fazer uma meiose, uma mitose. Ela é uma célula N. Ela precisa de outra célula para fazer uma replicação, tá? Então, o óvulo e o espermatozoide, eles são haploides, eles são N. Células como o embrião, as células do nosso corpo são células diploides, células 2Ns. E a gente vai ter que fazer um cálculozinho sobre isso, tá? Dentro das nossas células existem os cariótipos. O que é o cariótipo? São os conjuntos de cromossomos, tá? Presentes, então, lá no núcleo da nossa célula, tá? Cada cromossomo tem 22 pares, por isso que são 44 cromossomos, mais 2 cromossomos sexuais. Então, são 22 pares e um par de cromossomos sexuais, dando o total de 46 cromossomos. Olhem a diferença, 22 pares, 46 cromossomos, ou seja, 46 unidades, 22 pares mais 2, tá? Então, lembra que eu falei lá para vocês que existem alguns casos de algumas mulheres que têm 2X e um Y, aonde expressado algumas características masculinas, mas mesmo elas tendo todas as características fenotípicas femininas, tá? Então, quando ocorre alteração nesses cromossomos, podem ocasionar algumas alterações, né, morfológicas, né? Como, por exemplo, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter, tá? Que são essas... É que hoje não se fala mais em anomalia, né? Que são essas super mulheres, né? Que são homens com expressões genéticas, com expressões cromossômicas femininas e mulheres com expressões cromossômicas masculinas, apesar de fenoticamente ser homens e mulheres, tá? E aí que entra a parte que eu quero chegar, que são essas heranças ligadas ao sexo, tá? Deixa eu voltar lá a minha imagem da...
aqui. Eu peguei como exemplo aqui o daltonismo, tá? Porque é um dos exemplos mais clássicos que nós temos de heranças ligadas ao sexo, tá? Então, o daltonismo, ele provoca alterações na percepção visual, tá? Ele é determinado pelo cromossomo recessivo, né, no cromossomo X. O que é o cromossomo X? Ele é um cromossomo presente tanto na mulher, no feminino, como é presente no masculino. Mas prestem atenção aqui. Quando existe uma expressão recessiva do daltonismo, ele é recessivo, tá? Quando existe uma expressão recessiva no X do daltonismo, no homem ele se expressa mais facilmente. Por quê? Porque o homem tem apenas um cromossomo X. A mulher, ela tem 2 cromossomos X, o que faz com que um desses cromossomos, sendo aquele Dzinho maiúsculo, sendo dominante, a mulher vai se expressar. Essa imagem aqui tá meio ultrapassada, né? Não é que seja normal ou anormal, mas ela vai se expressar com a visão normal que a gente está acostumado, tá? Quando essa expressão do daltonismo é na mulher, ela tem que ter os 2 genes recessivos para ser expressado. Por isso que existem muito mais homens daltônicos que mulheres daltônicas, tá? Porque ela vai ter que estar presente nos dois, no lado paterno e materno, tá? Então, aqui, ó. Essa doença ligada ao sexo, essa expressão ligada ao sexo é dada por um gene. Se ela fosse presente somente no cromossomo Y, aí sim, essa expressão se daria só no gênero masculino, tá? Porque esse cromossomo só é presente no gênero masculino, tá? Com exceções, né, dessas mulheres, do hermafrodita, certo? Por isso, então, que é mais frequente. Outra doença ligada ao sexo também que nós temos é uma hemofilia. O que é hemofilia? É uma doença... A vovó tá lá embaixo, amor. Tava demorando para aparecer aqui um visitante. Essa hemofilia, então, ela é presente... é uma doença que ela causa coagulação na sanguínea, então ela provoca hemorragias frequentes, né? Qualquer corte, qualquer batida pode vir a causar uma hemorragia nesse indivíduo, tá? Essa hemofilia, ela também, ela é uma expressão recessiva presente no cromossomo X e é a mesma coisa que do daltonismo, tá? Ela vai se expressar muito mais fácil no homem do que na mulher, porque na mulher ela tem que estar presente 2 vezes, né? E no homem apenas em um cromossomo. Por quê? Porque o Y ele é recessivo, tá? O X ele é dominante, certo? Certo. Uma pergunta. Por exemplo, o homem que se diz que ele tem uma disfunção, vamos botar assim, né? Que ele sente o lado dele mulher mais afluente do que o normal. Tem como ver pela carga? Tu diz homossexualidade? Sim. E aí a questão é hormonal, tá? Já existem vários artigos que trazem que a homossexualidade, tanto masculina quanto feminina, ela é genética, a criança nasce já com a homossexualidade aflorada, mas aí é uma carga hormonal, tá? É uma presença, é um pouquinho diferente, não está ligada ao gene daí, tá? Porque assim, ó, antes de entrar na nossa prova, então, até porque assim, ó, a homossexualidade, ela é presente em todos os seres vivos, tá? E ela é muito importante para o desenvolvimento ecológico, certo? Porque, por exemplo, assim, ó, os pinguins, existem pinguins homossexuais. Por quê? Porque esses pinguins homossexuais que formaram casais homossexuais, eles são os únicos que adotam os filhotes de pais mortos. Por exemplo, o pai e a mãe saem para caçar e morrem, vêm a falecer e fica aquele ovo ou aquele filhotinho.
Os únicos casais de pinguins que vão adotar aquele filhotinho são casais homossexuais, casais homoafetivos, que a gente chama, né? Então, isso acontece nas araras, isso acontece com chimpanzés, isso acontece com leões. Existem leoas homossexuais, existem leões machos homossexuais. Então, é uma coisa que está presente em todos os seres vivos. Há muito estudo, sim, em cima disso, tá? Mas não é uma expressão, no caso aqui, não é uma expressão do gene sexual. Ele é mais uma questão hormonal mesmo, tá? Mas não é uma escolha, tá? Tanto que a nomenclatura orientação, opção sexual, né, já saiu já saiu de ser usual, né, exatamente por conta disso, porque a gente já sabe que o indivíduo não escolhe ser homossexual, ele nasce, né, como ele é, né? Deixa eu ver aqui. E uma pergunta, prof. Quando a pessoa, né, não vamos botar tabu aí, se declara atraído pelo sexo oposto depois de velho, de barba na cara, é sem vergonha isso mesmo, então, né? Não tem nada de carga hormonal, né? Na verdade, ele sempre foi, e aí existe uma razão social para ele ter feito essa escolha, né? Que eu acho muito triste a pessoa não ter essa escolha, não ter tido a oportunidade de se expressar desde sempre, mas aí tem toda uma razão social também. Dani, é muito mais complicado do que essa questão de reposição hormonal ou não, né? Porque realmente é uma coisa que não tem nem por que ter tratamento nem nada, né? Mas não é que existem artigos que trazem que é alguma questão hormonal durante a gestação, existem artigos que trazem que é uma modificação neuronal, então realmente não tem nenhuma comprovação ainda do que faz um indivíduo ser assim. É uma individualidade de cada um, né? Tipo, cada um nasce de um jeito, outros nasce de outro, né? É uma individualidade de cada um mesmo, mas infelizmente, as pessoas, nós ainda vivemos numa sociedade que não aceita as pessoas como são. Eu acho que isso acaba levando elas a se esconderem tanto tempo, né? Tem muitas pessoas que vivem uma vida por trás das cortinas, como a gente diz, né? Porque não consegue, infelizmente, não se sente seguro, né? Mas isso é uma questão muito complicada e mas não é uma expressão genética, tá? Isso que eu ia dizer, porque tem, quando eu conheci, né, conheço pessoas que já afloravam, principalmente homens, na infância, quando o teu caráter ele é inocente, né? Se mostravam bem mais afeminados. A pessoa na época, cara, a pessoa, mas esse é fresco. Não, a gente não entendia. Mas eu digo assim, que eu conheço pessoas que sempre machão, aquela história toda, etc., do nada resolve emboiolar. Aí tu fica na dúvida, saiu atrás da cortina. Eu acho que muitas vezes é oportunismo. Entendeu? E como eu te falei, é uma questão muito complicada até pra gente trazer aqui, né? Porque, sei lá. Vladimir, mas é como eu falei ali, né? Infelizmente não é questão de escolha ou de opção, né? As pessoas podem ser o que elas querem. E é uma questão muito complicada. A única coisa que eu posso dizer aqui é que não é uma questão genética e é uma questão que a gente não tem que aceitar ou não, é só respeitar, né? Não, sim. Coisa boa que... A gente eu tô falando em geral aqui, né? Estudo, né? Não, tô falando em geral aqui, né, Thelmo, que houve um questionamento ali na caixinha de perguntas ali, no chat. Eu acho que é uma questão de que a gente tem que aprender que cada um é de um jeito, né? Mas não tem nada, não tem nada ligado ao que a gente está falando aqui, né? A expressão sexual é realmente questões questões de expressões, né? É que até ali na apostila traz a palavra anomalia, mas não se usa mais, né? São termos que não são mais usuais, não é uma anomalia em si, né? Só são algumas modificações genéticas que fazem com que se expresse o daltonismo, com que se expresse a hemofilia,
né? Eu acho que essa palavra hemofilia acabou trazendo esse assunto também, que se expressem outras doenças, né? Ou alguns fatores que influenciam na vida desse ser humano que podem estar ligados, então, ao gene sexual. Tá, gente? O gene sexual. Lembrando que o gene sexual feminino é presente no feminino e masculino, que é o X. Mulher tem dois genes, XX e o homem XY. Tá? Então, esse gene X, esse gene expressado, esse gene X, gene feminino, que é trazido no gene masculino, ele pode expressar essas diferenças aí. Tá? No caso, eu apontei a hemofilia e o daltonismo, certo? Certo. E como é que ficaria a carga genética do hermafrodita? Como seria a carga genética dele? É que aí existem hermafroditas que são só questão de órgão sexual, né? Que que também podem ser questões hormonais, tá? Que podem vir. Por exemplo, existem hermafroditas, gente, que tem um alto nível de estrogênio, tá? Então, ele acaba desenvolvendo muito mais o lado feminino do que o masculino e pode ser XXY, né? O que eu falei, ter um órgão sexual masculino, ter um órgão interno masculino e ser totalmente mulher por fora. Existem muitas mulheres que têm próstata, né? E tem uma vagina, certo? E só vai descobrir quando vai tentar engravidar, e aí descobre que, na verdade, no lugar de um útero foi formada uma próstata, né? Isso é toda uma questão na hora do desenvolvimento fetal, lá pode haver essa modificação. E vice-versa também, tem mulheres que são hermafroditas, tem todo um órgão sexual, todo estereótipo masculino, e tem um órgão sexual, ou sexual feminino. A minha cunhada, ela é enfermeira, ela disse que teve um recém-nascido, filho de uma drogada, disse que nasceu hermafrodita, só que não estava ainda bem definido. Eles iam esperar ela crescer mais para poder fazer uma operação nela. Porque aí, assim, ó, entra a questão social, entra a questão de que essa menina, digamos que é uma menina, né, que tem um estereótipo, um fenotípico dela é feminino, mas aí tem que ver depois, fazer exames para ver se o órgão interno é masculino, se não é. E aí entra uma razão de social também, de essa pessoa pode vir futuramente a escolher, e até porque essas cirurgias sexuais, elas são muito fortes, são muito pesadas, né? São bem doloridas, pelo que eu já ouvi falar. Então, elas para fazer numa criança deve ser muito complicado. Né? Ela só tinha um buraquinho onde fazia o xixi. Muitas vezes não tem órgão nenhum, não tem como definir se é mulher, porque às vezes não tem o canal vaginal, mas também não tem o canal peniano, é só um órgão urinário mesmo. E aí já é uma anomalia que talvez não seja nem de questão social, sexual, né, Daniela? Porque assim, ó, o fato dessa mãe ser usuária de drogas, né, ela pode vir a ter formado uma má formação genética, uma má formação do desenvolvimento lá no embrião que nem seja ligada a isso. Então tem que ter toda uma estrutura, né, até respondendo ali a questão do tema, tem que ver toda uma estrutura, ver da onde surgiu por que aquela criança nasceu hermafrodita, e se é mesmo hermafrodita, só faltou um membro ali, tá? Vamos fazer uma revisão, que já tá passando o nosso horário, assim, e vocês têm que ter um tempinho de fazer a prova, né? Porque a gente sempre, a segunda aula da fase 3, a gente sempre termina um pouquinho antes, para dar tempo de quem tá presente, se já quiser adiantar a prova, se já quiser se livrar disso, né? Gente, lembrando ali, tá? A Jurema até me cobrou agora aqui, eu não pressionei ninguém, eu só falei que quem puder me entregar a prova, né? Até amanhã seria melhor, porque depois eu vou assumir a meu novo cargo lá, graças a Deus, que fiquei muito feliz, né? Porque a gente tem um saláriozinho fixo, é ótimo. Então, assim, só para eu não atrasar vocês também, porque aí depois vai ficar mais complicado. Foi isso que eu quis dizer no grupo, é que eu estava iniciando a aula aqui, tentando mandar mensagem, talvez não me fizer entender.
Mas o cursinho já recebeu o gabarito da prova, a Jurema tem todas as condições de corrigir e também eu vou estar aberta aí, também não vou deixar de dar o suporte para vocês, tá? Mas quem puder também dar essa força para a prof aí ajuda muito, certo? Certo, prof. Então, gente, assim, ó, o que eu vou cobrar na prova, tá? Até que vou ter que fazer uma revisãozinha mais rapidinha aqui. O que eu vou cobrar na prova? Eu quero que vocês me digam o que é homozigoto. Quem quiser anotar aí, pega caneta, papel. Homozigoto, heterozigoto, dominante e recessivo. Vou perguntar esses conceitos, tá? Dá uma seguradinha aí, por favor. É que eu já tô na idade meio avançada. Se eu for correr, eu tô ferrado. Tudo bem. Mas também, qualquer coisa, eu tô gravando essa aula e vai estar disponível. Vocês podem rever antes da prova, ou, né, antes de vocês fazerem, vocês vão ter o tempo de vocês, tá? Tá, vamos lá de novo, então, prof, por favor. Vou cobrar o que é homozigoto e heterozigoto, tá? Oi, filho. Recessivo, tá? E dominante. Mamãe, eu não vou cobrar, tá, gente? Mamãe. Tá? Recessivo e dominante, e homozigoto e heterozigoto, tá? Certo. Por exemplo, se eu perguntar se as células de um indivíduo para um determinado locus apresentam o mesmo gene em todos os cromossomos homólogos, esse indivíduo, ele é heterozigoto ou ele é homozigoto? É homozigoto, porque ele tem o mesmo cromossomo, tá? Vou perguntar para vocês, lembra aqueles conceitos que eu falei na aula passada? O que é fenótipo? O que é genótipo? Por que o gene é dominante? Tá? Fenótipo, gente, é quando a característica é expressada, tá? Falei ali, a característica é expressada, tá? No indivíduo. Pode ser principalmente visual, né? Ou, por exemplo, ali o ABO, né? Qualquer tipo sanguíneo é um fenótipo, ela é expressada, ela é presente naquele indivíduo, tá? Genótipo é a sequência genética dele. Você já fala, né? O nome já diz gene, tá? A sequência genética dele. Ela não é expressada. A gente teria que fazer todo um exame para saber quais os genótipos presentes naquele indivíduo. Não tem como a gente saber sem um teste de DNA. Lembrando que teste de DNA não é só teste de paternidade. Teste de DNA é uma coisa, teste de paternidade é outra, tá, gente? Teste de paternidade é para saber quem é o pai. O teste de DNA qualquer um pode fazer, inclusive para saber se existe alguma possibilidade de doenças como câncer no futuro, tá? Dominância. Vou pedir para vocês fazerem, vai ter cobrada a porcentagem presente no diagrama, tá? Eu não vou dar o diagrama, eu vou dar os dados, vocês vão fazer os diagramas e descobrir qual é a porcentagem, tá? Outros conceitos que eu vou cobrar. Estão conseguindo acompanhar aí? Locus. Sim. Genótipo, fenótipo, cromossomos homólogos, tá? Lembrem da primeira lei de Mendel, das ervilhas lá, deem uma olhada nas ervilhas da lei de Mendel, da porcentagem das chances de nascer verde, de nascer amarela. Lá nos exercícios tem uma questão bem parecida da prova, tá? 50%, 25%, assim? Isso. Pode ser que alguma questão eu pergunte diferente. Eu vou perguntar assim, ó. Eu tenho um gato marrom e um gato azul. O gato marrom é dominante, o gato azul é recessivo. Tá? Uhum. O gato marrom é A e o gato azul é BB? É Bzinho? E o gato marrom é Azão? Isso aí, perfeito. Né? Já tô com 10 na prova. Aí, tipo, 10 já. Quero ver bastante 10, hein? Tá? Vou cobrar provavelmente o grupo sanguíneo, né? Vou cobrar, lembrem, eu vou mandar ali para vocês essas fotos que eu trouxe aqui.
Eu quero que vocês vejam quais as possibilidades de filhos com tal tipo sanguíneo tendo pai e mãe. Vai cair uma questão dessa, tá? Pai e mãe, pai tipo tal, mãe tipo sanguíneo tal, o filho vai ser o quê? Qual as chances do filho ser aquilo ali, tá? Uhum. Codominantes, lembrem também desse conceito, tá? Certo. Vai cair, provavelmente, né? Obviamente. Vai cair uma questão sobre eritroblastose fetal, tá? E é sobre a doença fetal, aquela do fator RH. Eritroblastose fetal, Uhum. tá? Sim. Aí, no caso, seria quando o tipo sanguíneo da mãe não É reconhece do feto. negativo e o bebê positivo. Uhum. Vai cair uma questão também falando sobre receber e doar sangue, tá? Uhum. É isso. E vai cair umas 4 questões sobre o sistema BO e outras questões sobre a genética. Esse do gene ligado ao sexo, tá? Eu não botei nenhuma questão, até porque ficou muito curtinho, né? Sempre fica muito curtinho nas aulas. Certo. É muita matéria, né, gente, para pouco. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar as informações importantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou deixar aqui gravado no vídeo que foi muito bom esses anos que eu trabalhei na Micros. Tá? Certo? Alguma dúvida? Não, prof, vamos esperar a prova. Vamos esperar a prova e tocar a Vou ficha. ver se o Roberto posta. Vou ver com o Roberto ali para ele postar, tá? Certo. E aí, o que precisarem, estou à disposição. Quem conseguindo fazer a prova até domingo, até segunda, né? Já me ajuda. Se entregar até segunda, me ajuda. Só não deixe para entregar, tipo, daqui 2 semanas eu tô recebendo prova ainda e me dói o coração, porque aí eu não vou conseguir atender esses resultados aí, tá? Perfeito. Porque aí Parabéns mais uma vez tá? pelo novo posto. Muito obrigada, né? Professora, boa noite. Boa noite, João. Sucesso na sua nova carreira. Obrigada. É a mesma carreira, só outro cargo. Muito obrigado por nos ajudar na nossa formação, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. E que vocês tenham muito sucesso. Vocês também. Eu quero muito ainda saber, olha, eu não vou reconhecer a carinha de vocês, mas os dias vocês verem na rua e dizer, minha prof de biologia. Eu adoro isso. Tá, gente? Um beijão para vocês, uma boa noite, bom final de semana, uma boa prova, tá? Na verdade, agora eu acho que até o Roberto já mandou ali, mas eu vou perguntar para ele, ver se ele manda ou não, tá? Certo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Vão saindo aí que eu vou salvando os nomes aqui de quem tava. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.